Caros irmãos, mais uma vez aqui estamos com o intuito de dar continuidade ao nosso trabalho virtual, trazendo hoje reflexões sobre educação, dando ênfase à evangelização infantil dentro deste universo que é a educação espírita. Assim, o convidamos a todos para uma prece inicial. Senhor, nosso Pai, agradecemos a oportunidade de aperfeiçoamento espírita através do trabalho virtual que ora realizamos. Que possamos alcançar nossos irmãos necessitados de orientação para bem conduzirem-se e a seus filhos na seara de Jesus através da educação do Espírito. Ampara-nos a todos, Senhor, nessa busca incessante de aprendizado. Que a luz permaneça junto de nós através da acolhida dos bons espíritos, que são seus emissários e nos orientam. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, e que assim seja. Caros irmãos, de forma ampla, podemos definir educação como o meio fundamental para que os hábitos, costumes, comportamentos e valores de uma sociedade sejam transferidos de geração em geração, de acordo com a evolução da coletividade como um todo. É a instrução ou educação secular, formal e tradicional, e que vem de fora para dentro, com a função de adaptar os indivíduos às convenções sociais. É a instrução que se destina à sobrevivência do espírito. A educação que se destina à vida do sujeito é o conduzir para fora, isto é, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades que em nós existem, tal como a semente que necessita apenas de certas condições exteriores para que o que nela está contido em essência se possa transformar em planta e florescer. É o saber real e deve estar associada à educação tradicional. A educação espírita tem a especificidade de trabalhar igualmente com o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como ser reencarnado, sujeito autônomo, que constrói a sua própria evolução aqui, projetando-se na transcendência. É uma interface entre a educação, a espiritualidade e as diversas áreas de pesquisa acadêmica, pois a sua luz, a luz da educação espírita, toda e qualquer abordagem do ser humano ganha a dimensão da espiritualidade e a meta máxima da educação. A educação é a meta existencial do ser humano, que é o ser social, político, biológico e espiritual. A educação espírita pode nortear todo o saber do sujeito. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel em Pensamento e Vida, nos esclarece. Brilhe vossa luz, nos diz ele. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, como já vimos, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento, de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Esse conhecimento mais elaborado
e bem mais estendido, a gente encontra na Federação Espírita Brasileira, no curso EAD, o roteiro 5, Educação Espírita. Se alguém tiver interesse de olhar, está disponível na internet. A infância, o objetivo específico da nossa reflexão de hoje, é o período fértil para a assimilação de valores os mais diversos, no intuito de educar o espírito na sua nova jornada. E é para isso que serve a infância. Nossa responsabilidade como pais, como educadores, ou seja, adultos significativos para as crianças, que podem ser também os avós, os tios, enfim, aquelas pessoas que estão em maior contato. E também os participantes da comunidade que tenham vivência com a criança. Deve ser voltada ao aproveitamento dessa facilidade de assimilação para a educação e evolução de um ser humano melhor. Entretanto, nossas crianças estão carentes de bons exemplos e aproveitam o que lhes é oferecido, sem que tenham chance de se defender. Confia-se hoje a internet e a TV e seus personagens, muitas vezes sem qualquer supervisão, valores que não condizem com aquilo que entendemos ser um padrão aceitável de comportamento. Percebe-se o quanto a omissão de muitos pais vem contribuindo para o cultivo de uma sociedade ainda injusta e tão cheia de incertezas. É um terreno muito fértil e que precisa ser urgentemente trabalhado com muita responsabilidade. Examinemos agora o texto em que André Luiz, em Conduta Espírita, capítulo 21, discorre sobre a educação infantil. O título é Perante a Criança. Diz ele: ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância é a profilaxia do futuro. É nos primeiros anos de vivência do espírito na carne que a criança receberá a orientação que o guiará na idade adulta. É onde ele encontrará, ou não, o amparo e a acolhida para o ser humano que ele será no futuro. Isso no mundo ideal, onde todos os pais e todos os filhos vivam numa família bem constituída, o que sabemos não é a nossa realidade, com raras exceções. O que vemos são famílias desagregadas, filhos abandonados dentro da própria família ou na rua, sem um lugar para onde ir. São os órfãos de afeto, de aprendizado, de amor, de orientação, de oportunidades, abandonados à própria sorte, mesmo tendo um lar. Pior ainda, quando nem isso lhes é ofertado. Diz ainda André Luiz: solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Ninguém precisa, nem é recomendado, educar uma criança sozinho. E as instituições existem para auxiliar, orientar e acolher pais ou filhos além da escola formal. É necessário incentivar e ajudar esses trabalhos comunitários, seja com serviço voluntário, seja monetariamente com doações, pois muitas vezes são só com esses recursos que as famílias podem contar. O texto diz ainda: colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Criar ou incentivar a criação de ONGs e trabalhar em conjunto nas comunidades é o melhor meio de ajudar. As igrejas, centros espíritas e outras denominações religiosas também promovem um trabalho educativo de proteção à infância e de saúde física e mental, que muito vai colaborar para a educação moral e física da criança para a criança atendida e suas famílias. Sem falar que o bom exemplo e a convivência já educa a criança por si só.
Continua André Luiz. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Nos centros espíritas, geralmente, temos a escola infantil que ensina os pequeninos as noções mais básicas sobre Deus, Jesus, conceitos morais de boa conduta. A evangelização espírita tem como objetivo promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus, proporcionando à criança e ao jovem o estudo da lei natural que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, e ainda oferece ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como sujeito integral, crítico e consciente, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio. Como diz Divaldo Franco, em Terapêutica de Emergência, evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude. E é na casa espírita que as crianças e jovens, num programa desenvolvido ao longo do curso de evangelização espírita, que vai dos 3, 4 anos até os 18, 21 anos, que tomam contato com a mensagem do Cristo. Nas aulas e na vivência com colegas e evangelizadores, o conhecimento espírita e a moral evangélica são levados aos alunos através de situações práticas da vida, pois a metodologia empregada pretende que o aluno reflita e tire conclusões por si mesmo. E são os pais os responsáveis por proporcionar essa oportunidade aos filhos, do mesmo modo que entendem a importância da educação secular, pois o crescimento intelectual é tão importante quanto o crescimento moral. Devemos enfatizar também que a família é a primeira escola da criança, onde a educação se dá através do exemplo. Não podemos colocar na responsabilidade da evangelização ou da escola secular a educação dos filhos, assim como não podemos deixá-los à deriva em frente à TV ou internet. Continuando no texto, distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. De fato, a literatura infantil proporciona um vasto campo de educação através da leitura e da contação de história, dos quais os próprios pais podem se beneficiar, porque também aprendem junto com os filhos. Para quem se interessar, a Federação Espírita, nos diversos estados do nosso país, oferece cursos e orientações para quem quiser ser contador de histórias, e uma vasta literatura infantil disponível na livraria da sua sede, os quais também podem ser encomendados pelos centros espíritas. Diz ainda André Luiz: observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda idade. O melhor lugar para a criança é na evangelização. E embora ela seja beneficiada com vibração e o passe nos momentos da reunião doutrinária, devemos levar em conta que as crianças pequenas têm muita dificuldade para ficarem quietos durante muito tempo e tumultuam o ambiente, desconcentrando as pessoas. Assim, deve-se avaliar quando é o momento de trazer a criança para as palestras públicas, de acordo com o seu temperamento e a idade de entendimento. Diz o texto ainda: eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádiva como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham atingindo no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente.
A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Elogiar ou reprimir, sempre em particular, deve ser na medida do bom senso, assim como não se deve premiar, que é diferente de elogiar, quem consegue concluir bem uma tarefa ou mostrar um bom comportamento, pois a criança não fez mais do que seria a sua obrigação. Também não se deve castigar ou humilhar, mesmo em particular, quem não consegue, pois o papel do evangelizador, dos pais, dos professores, enfim, é ajudar a criança a descobrir como ela poderia fazer melhor ou de outro modo. Ainda no texto, não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos, e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicação. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Muitas vezes não refletimos sobre o que estamos proporcionando à criança. Certamente uma arma de brinquedo, embora seja de brinquedo, muitas vezes a criança confunde o brinquedo com uma arma de verdade, o que pode concorrer para acidentes terríveis e também pode suscitar a violência e outras circunstâncias das quais poderíamos falar sobre horas a fio. O mesmo se poderia dizer sobre os videogames. Outro cuidado é com o incentivo para o uso de roupas, maquiagem, programas de TV, danças sensuais, etc., inadequadas ao seu desenvolvimento. Nunca esquecer que o espírito infantil absorve tudo o que vê, ouve e vivencia, pois é quando mais aprende. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito vai se inteirando das realidades da encarnação. Sempre procurar orientação em centros espíritas sérios, ou mais de um, para ver se todos concordam, e seguir as diretrizes recomendadas. Aqui mesmo neste canal, temos um outro trabalho sobre esse tema de mediunidade em crianças, que pode ser acessado. Por fim, André Luiz termina o texto assim: em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação na infância na seara do Espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. A infância é realmente um período muito importante na vida das crianças e não podemos desperdiçar oportunidades que surgem em todos os momentos para oferecer nossa melhor contribuição para um mundo mais saudável e justo. Uma sociedade baseada nos valores do espírito e sua origem divina traz a certeza que estamos oportunizando ao espírito e sua caminhada rumo ao progresso caminhos menos tortuosos com a segurança de quem anda com a luz. O apelo evangelizar é amar é mais atual que nunca e hoje somos realmente convidados a contribuir nessa causa tão nobre. Para finalizar, pedimos licença para trazer mais um texto resumido de Amélia Rodrigues em Desafio de Urgência, por Divaldo Franco, para guardarmos em nossos corações. Diz assim: quem é o jovem? O jovem é o espírito em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. A juventude é um período propício à reflexão acerca da vida e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios, mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima e ao cultivo de atitudes responsáveis por meio do seu livre-arbítrio e do reconhecimento da lei de causa e efeito. Identifica nesse momento o benefício
o benéfico efeito do estudo e da vivência da mensagem cristã desde a fase da infância, cujo conhecimento fortalece as almas infanto-juvenis para adequada tomada de decisões e para a escolha de caminhos saudáveis e coadunados aos ensinamentos espíritas. Afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte e informação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo jovem e que, associados ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação de verdadeiras pessoas de bem. A criança, diz Amélia Rodrigues, é sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundo. O adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Aqui nós encerramos então o nosso trabalho e convidamos a todos para a prece de encerramento. Obrigada a todos os bons espíritos pela orientação e condução deste trabalho e que essa boa vibração permaneça em todos os lares. Agradecemos principalmente a Jesus, nosso amigo e mestre, por estar sempre junto de nós como nos prometeu. Que assim seja.